Unidade 3. Lógicas de organização política. Capítulo 8. O mundo grego e a democracia. Objetos de conhecimento, as noções de cidadania e política na Grécia. Na aula de hoje, vamos desenvolver as habilidades de explicar a formação da Grécia Antiga, dando ênfase à formação da polis e suas transformações políticas, sociais e culturais. Olá, jovens estudantes, aqui quem fala é a professora Fernanda de História, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Vocês já ouviram falar nessa civilização? Essa civilização é muito importante para a nossa história, pois alguns conceitos fundamentais se formaram em algumas de suas cidades, como o conceito de cidadania e democracia. A Grécia Antiga também é considerado o berço da civilização ocidental. Legal, né? Mas vocês sabem onde se localiza a Grécia Antiga? Vamos descobrir juntos? A Grécia desse período, que abrange desde o período homérico, por volta dos séculos 12 a.C., até o fim da Antiguidade, por volta de 600 d.C., era um extenso território formado por várias cidades independentes entre si, vindo daí o termo cidade-estado. Essas cidades gregas abrangiam 4 importantes regiões: uma parte continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônico, a Grécia asiática, situada na Ásia Menor, e a Magna Grécia, situada na Península Itálica. Conforme podemos visualizar neste mapa, a Grécia atualmente situa-se na porção sudeste da Europa e está distante 9.647 quilômetros do Brasil. Atualmente, a Grécia é um país de dimensões modestas. No entanto, por volta do século VI a.C., podemos perceber a grande extensão dos territórios gregos situados entre os continentes europeu, africano e asiático. Observando o mapa, vemos também as principais regiões conforme podemos observar na legenda. A Grécia continental circulada em azul, a Grécia insular circulada em roxo, a Grécia asiática circulada em verde e, por fim, a Magna Grécia circulada em marrom. Esses territórios gregos eram montanhosos e pouco férteis em sua maioria, além de se localizarem em muitas ilhas, o que favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes umas das outras. A proximidade com o litoral estimulou as atividades marítimas e comerciais, apesar de a agricultura ser a base da economia dessa civilização. Mas como será que surgiu a Grécia? Qual a origem dessas cidades-estados e por que será que elas se expandiram tanto? Bem, a origem da civilização grega é muito antiga e remonta ao período homérico, por volta de 1200 a.C., cujas principais fontes escritas são os poemas A Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta Homero, vindo daí o termo período homérico. A Ilíada narra a Guerra de Troia, que, de acordo com a mitologia grega, foi um grande conflito bélico entre os aqueus das cidades-estados da Grécia e a lendária cidade de Troia. Para vencer a guerra, os gregos se infiltraram na cidade troiana utilizando um grande cavalo de madeira, que ficou conhecido como Cavalo de Troia. Já a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, Odisseu em grego, para voltar a Ítaca, ilha situada na Grécia. Segundo o poema, o herói passou 10 anos lutando na Guerra de Troia e levou mais 17 anos para voltar para casa depois de viver muitas aventuras. Lendários ou não, esses poemas mostram um pouco como se constituiu a própria civilização grega, formada pela invasão de diversos povos nômades, como os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, que inicialmente ocuparam a ilha de Creta e dali se espalharam, originando a civilização grega. Como falei anteriormente, as cidades-estados fundadas por esses povos eram independentes entre si, mas também mantinham laços comerciais e culturais, como a língua, a religião e os costumes. Esses povos que deram origem à Grécia se organizavam inicialmente em oikos, que significa grande família, pois eles acreditavam que possuíam antepassados comuns. Dessa forma, vários membros da família viviam em grandes habitações, como os pais, primos, avós e os dependentes. Essas famílias produziam o básico para sobreviver, e aquilo que sobrava era acumulado pelo chefe do oikos. Com o tempo, o chefe que tinha mais bens acumulados conseguia influenciar e dominar outros oikos.
que precisavam do seu auxílio. Com o acúmulo de poder, o chefe de um desses óicos tornou-se rei e passou a governar com o auxílio de uma assembleia, ou seja, uma reunião de guerreiros de outros grupos familiares, que também possuíam poder de decisão. Dessa forma, as antigas comunidades familiares deram origem às primeiras cidades-estados gregas. A cidade-estado grega, também chamada de polis, era bem diferente das cidades atuais, pois era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto às divindades. O desenvolvimento dessas cidades foi acompanhado por grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra e construções monumentais, o cavalo de guerra, o uso da escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. A cidade-estado grega possuía 3 divisões principais: um terreno destinado à posse e agricultura familiar, que produziam alimentos para subsistência como trigo, uva, vinho e azeite. A parte urbanizada, onde ficavam os templos, a praça do mercado, utilizada pela comunidade para fazer assembleias, oficinas de artesãos, pequenas lojas e o porto, onde realizavam comércio com outros povos. E a Acrópole, que ficava na parte mais alta da cidade e era símbolo de defesa e unidade territorial. Porém, esse avanço nas sociedades gregas não foi acompanhado por todos. Os grandes proprietários possuíam as terras mais férteis, forçando pequenos proprietários a pedir empréstimo, condição que poderia levar à escravidão por dívida. A concentração de terras, o temor da escravidão e o desejo em obter ferro, material raro e disputado na Grécia, levaram os gregos a expandir seus territórios, fazendo a civilização grega se tornar tão extensa conforme vimos nos mapas anteriores. Com a formação das cidades-estados gregas, não ocorreram mudanças apenas nos aspectos políticos, urbanos e sociais. A cultura grega também foi influenciada pela formação da polis. Por exemplo, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que eram imortais, mas possuíam características humanas, por isso guerreavam entre si e sentiam os mesmos sentimentos que nós sentimos. Inclusive casavam-se e tinham filhos. Os gregos acreditavam que alguns de seus deuses viviam no Olimpo e, quando queriam agradá-los, faziam oferendas, orações, festas e procissões pela polis. Resumindo, no topo do politeísmo grego estava Zeus, o deus mais poderoso. Sua esposa chamava-se Hera e juntos tinham um filho, Ares. Além deles, Ártemis era a deusa da caça, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, Poseidon, o deus dos mares, Atena, a deusa da sabedoria, Deméter, a deusa da fertilidade, Apolo, o deus da música, Hefesto era o deus do fogo e da metalurgia, Hermes, o deus mensageiro, e Hestia, a deusa dos lares. Para homenagear seus deuses, cada cidade grega construía templos, santuários e faziam festas religiosas. Acreditavam na figura do oráculo, que podia prever o futuro, podendo ser tanto sacerdotes como sacerdotisas. Os gregos também cultuavam os heróis, que eram filhos de um deus como um ser humano ou pessoas que faziam coisas de grande relevo. E por isso viviam entre os homens. Além disso, realizavam jogos militares e aristocráticos em homenagem a Zeus, chamados de Jogos Olímpicos. Esse é um traço da cultura grega que permanece viva até hoje em quase todas as culturas atuais. Uma curiosidade é que nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, as mulheres eram completamente proibidas de participar. Como podemos ver, a mitologia grega é rica e variada, pois os gregos criaram muitos mitos envolvendo deuses e heróis. Mitologia é exatamente isso, o conjunto de mitos de um povo. E aí, gostaram de estudar e melhorar os conhecimentos sobre essa civilização fantástica da antiguidade que foi a Grécia Antiga? Quer aprender ainda mais sobre eles? Na próxima aula, nós vamos falar das suas principais cidades, de conceitos como democracia e cidadania. Vai ser de tirar o fôlego. Mas antes de encerrarmos essa aula maravilhosa, que tal fazermos algumas atividades para aprender ainda mais? Pergunta número 1. Como o fator geográfico moldou a sociedade e a história da Grécia Antiga? Número 2. Pesquise. Qual o significado das palavras oikos e cidade-estado? Número 3. Para pensar. Como se formaram as cidades-estados gregas da antiguidade? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a audiência e até a próxima!
Tchau!